Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso 10º episódio do nosso CastCast. O meu nome é Cláudia Cardoso e eu estou aqui para vos falar sobre mais um tema de segurança alimentar. No episódio de hoje vamos falar sobre um dos pilares da segurança alimentar, o sistema HACCP. Vamos perceber o passo a passo e os desafios para o implementar. Como convidada especial, Dra. Salma Somar, mestre em Tecnologia dos Alimentos, especialista em Segurança dos Alimentos e diretora da Qualidade e do Safety na empresa SMS Catering há mais de 10 anos. No mundo onde os consumidores estão cada vez mais atentos à origem e à segurança dos alimentos que consomem, como é que as empresas conseguem garantir que os seus produtos não só cumprem requisitos legais, mas também conquistam a confiança dos seus clientes? Será que a implementação de um sistema HACCP será o suficiente? Vamos descobrir tudo isto com a nossa convidada especial. Olá, boa tarde, como está, Salma? Bem disposta? Boa tarde, Cláudia. Estou muito disposta, obrigada. Olha, seja muito bem-vinda aqui ao nosso 10º episódio do nosso CastCast. No dia 2 nós temos um tema relacionado com a segurança alimentar, portanto HACCP, passo a passo para implementar o sistema e desafios encontrados. Muito obrigada por ter aceito este convite. Como referencial, portanto, no setor onde atua, achamos que faz todo o sentido ser nossa convidada para este tema. Como público-alvo, como é do vosso conhecimento, quem nos ouve, temos estudantes, temos o setor empresarial, portanto o objetivo é transmitir um pouco do que é isto, o que é afinal de contas o HACCP. Quem ouve esta sigla HACCP, na verdade o que é isto? Cláudia, antes de responder a sua pergunta, deixe-me agradecer em nome da empresa, SMS Catering, e em meu nome pessoal, o convite formulado pela SICAS. Ok, muito obrigada. Respondendo à questão o que é HACCP. HACCP é um sistema proativo que melhor previne os perigos, elimina, controla. Quando falo de perigos em alimentos, falo de perigos químicos, perigos físicos, perigos microbiológicos ou perigos biológicos numa cadeia de produção de alimentos. E, portanto, numa linguagem pronto, se calhar mais simples, no sentido de mais rotineiro, portanto, ajuda que os nossos alimentos, no fundo, sejam mais bem controlados desde o momento da recepção, armazenamento, até ao consumidor final. Portanto, previne que o consumidor tenha doenças, é isso? Com certeza, Cláudia. O HACCP é um sistema, mais uma vez, que controla os perigos para evitar que o consumidor final tenha danos, podem ser físicos, quando é causado por perigos físicos, pode ficar doente, quando é causado por perigos biológicos ou por perigos químicos também. Acha que há muito aquele conceito de acharmos que um alimento só nos pode causar algum, ou no fundo um prato, vamos imaginar que estamos a comer um prato confeccionado num restaurante, se calhar há muito aquela ideia de que o perigo está só relacionado com a qualidade do próprio alimento, no fundo se está bom ou se está estragado, mas não. Não, assim, o alimento para estar no prato passa por várias etapas, então dentro dessas etapas é possível contaminar o alimento ou contaminar a preparação final, então não basta olhar para o prato final achar que está tudo bem. Pronto. E nessa medida, por isso é que temos aqui o HACCP como uma metodologia importante para garantir que esse alimento seja consumido, no fundo que garanta a própria segurança do próprio consumidor. Que tipo de passos é que podem ser executados? Portanto, de uma maneira simplificada, quais são os verdadeiros passos para podermos implementar um HACCP? Bem, para responder essa pergunta, vou falar de 3 passos. Para a implementação do sistema HACCP, que é um sistema, esqueci-me de dizer na primeira pergunta, na resposta, que é um sistema científico, é suportado por bases científicas. Então, para implementar o sistema, passamos por 3 passos. Primeiro, vamos tratar de passos preliminares, vamos tratar dos pré-requisitos HACCP e no final vamos falar
dos princípios HACCP. Explicando sobre os passos preliminares. Os passos preliminares incluem o comprometimento da gestão de topo. Olha, não basta querer o HACCP, não basta uma diretora de qualidade como eu querer o HACCP. Basta sim a gestão de topo, o administrador, o gestor máximo da empresa, aceitar, comprometer-se, porque é um sistema que requer algum investimento. Então, implementar o sistema não é um custo, é um investimento. Então, o primeiro passo preliminar é o comprometimento da gestão de topo. O segundo passo preliminar para a implementação do sistema HACCP é a determinação, a definição de uma equipa que chama-se Equipa de Segurança de Alimentos ou Equipa HACCP. Nesta equipa deve-se definir o coordenador da equipa, ok? Para além de definir o coordenador da equipa, nesta equipa deve fazer parte o diretor financeiro ou o gestor de finanças, pelas mesmas razões que eu expliquei que este sistema requer investimento, desde investimento de equipamentos tecnológicos, formação, equipamentos de material adequado, equipamentos de infraestrutura. Para além da definição da equipa, precisamos, como passo preliminar, definir as etapas do fluxograma. O que é isso de etapas de fluxograma ou o que é o fluxograma do processo? É dizer em que passos a minha matéria-prima passa dentro da minha fábrica para até chegar ao cliente. Ok. Depois disso, tem que... Desculpe interrompê-la. Este sistema, nesse sentido e de acordo com esses passos, ele pode ser aplicado a que tipo de empresas? Toda a cadeia alimentar. Toda a cadeia alimentar pode implementar esse sistema. Tanto um restaurante... Um restaurante, o catering, qualquer... uma fábrica de tomate, produção de leite, pode implementar o sistema HACCP. Toda a cadeia alimentar. Portanto, até desde a produção de produtos agrícolas, por exemplo? Até, exatamente. O setor agrícola, o setor do processamento da área alimentar. Sim. Portanto, ok, interessante. Tanto até mesmo aqui em Maputo, os pequenos restaurantes... comerciantes, exatamente, os comerciantes, os processadores, os talhos podem implementar o sistema HACCP. Muito bem. Ok, indo ainda nos passos preliminares, para falar do último, é fazer a descrição do produto e a indicação do uso. A descrição do produto, o que é? O que será? Como é que o meu produto sai? Qual é o produto final? É um produto congelado? É refrigerado? É quente? Para quem serve? Para toda a faixa etária? Para crianças? É sempre assim. Então, depois disso, passo para os pré-requisitos HACCP. Os pré-requisitos HACCP, conforme o nome diz, são os requisitos que devem ser implementados antes de receber os princípios HACCP, ok? É toda a envolvente da unidade, certo? Então, quando falo de pré-requisitos HACCP, estou a falar de condições da infraestrutura, localização, layout, disposição de equipamentos, disposição de material. Por exemplo, tem que ser definida as vias de circulação, para onde os produtos entram, para onde as pessoas... Os desfazem, que faz parte do layout. Sim, onde eu confecciono, onde é matéria-prima, tenho água, como é que eu faço controle da água, onde tem matéria-prima, onde tem comida, tenho pragas, como é que eu faço controle de pragas, onde tem matéria-prima, onde confecciono, tem lixo, como é que eu faço controle de lixo. Preciso também, como um pré-requisito, definir o meu procedimento com os nossos manipuladores. São todos diferentes. Os manipuladores são, no fundo, as pessoas que mexem no alimento. Exatamente, os processadores. Há algum requisito em especial para esses? Por exemplo, o uso do uniforme. O tratamento de boletim de sanidade, a própria formação de boas práticas, em higiene e segurança de alimentos. Também é uma prática recomendada para a implementação do sistema. Tem que traçar procedimentos de rastreabilidade. Tem que dizer como é que eu trato os meus fornecedores. Então, todos esses são os pré-requisitos HACCP. É uma matéria que eu devo mexer antes de receber os princípios HACCP. Desculpe, pode-me explicar um bocadinho o que é essa questão da rastreabilidade? A rastreabilidade é seguir o rastro, é querer saber por onde o alimento passou. E com que objetivo? Para descobrir situações de falhas no futuro ou uma reclamação qualquer, é para justificar esse tipo de situações. Ou seja, imagino que eu como um bolo que foi produzido por uma empresa, senti-me mal, fui ao hospital e ficou cientificamente provado que eu tive intoxicação alimentar e que veio daquele bolo que eu comi naquela loja.
Eu, como consumidor, tenho o dever de informar essa empresa? Bem dito, é dever mesmo, porque vai poder salvar os outros, ok? Vai poder comunicar a empresa, para a empresa procurar saber o que é que terá acontecido, fazer a devida ação corretiva. E é aí que pode também entrar a questão da rastreabilidade interligada com este ponto. Portanto, podem conseguir perceber para onde é que venderam os mesmos bolos? Exatamente, também, e eliminar o produto do mercado. Ou, por exemplo, eu embalo o arroz e também está provado que tive uma intoxicação por aquela embalagem de arroz que consumi. Com a rastreabilidade consigo eventualmente identificar para onde é que foram outros pacotes de arroz do mesmo lote? Com certeza, porque se tiver a rastreabilidade já documentada ou implementada, saberei dizer qual é o lote daquele arroz que eu confeccionei para servir ao restaurante. Ok, muito bem. Obrigada. Então, depois de fazer os pré-requisitos HACCP, é importante aqui dizer que a restauração, o catering, sob o ponto de vista higiênico-sanitário, são setores muito complexos, que as boas práticas de fabricos são os pré-requisitos e as boas práticas de higiene também são pré-requisitos, não são suficientes para garantir a segurança do produto. Não sendo suficiente para garantir a segurança do produto, precisamos de integrar um sistema que controla os perigos nos processos de produção. E o sistema que controla os perigos nos processos de produção é este que estamos a tratar. O HACCP. Ok. Pronto. O HACCP, conforme disse, era isso, não sei, porque para quem nos ouve, né, ouve só a sigla, o que é uma sigla em inglês. Exatamente, pronto. O HACCP significa, em inglês é Hazard Analysis and Critical Control Points. Okay. Em inglês significa análise de perigos e pontos críticos de controle. Portanto, é identificarmos na nossa cadeia produtiva quais são os tais pontos críticos que podem levar a uma contaminação. A uma intoxicação alimentar. Okay. Eu vou falar agora dos princípios HACCP. Muito bem. Olha, vamos a isso. A história de surgimento do HACCP é muito interessante. O HACCP surgiu nos Estados Unidos nos anos 60, através da Agência Espacial Norte-Americana, quando transportava os astronautas, ok, na sua missão espacial. O que ele queria, a Agência Espacial ou a NASA, queria garantir que a viagem corra 100%. Na aviação, por exemplo, não é só a segurança, tomava em consideração a segurança operacional, o security, que é o controle de dados de interferência ilícita, e deixavam de lado a alimentação. Mas eles perceberam que não, a alimentação precisa também ter uma atenção especial. Então contactaram uma companhia nos Estados Unidos para desenvolver um programa que garantisse que a segurança de alimentos também, ou a refeição consumida a bordo, garanta 100% de segurança aos astronautas durante a sua viagem. Pois, então, no espaço, voltar à Terra não é assim tão fácil. Então, pronto. Então, essa companhia desenvolveu junto a um laboratório do Exército Americano, desenvolveu esse sistema denominado HACCP, que ficou provado que realmente ele garante o controle de perigos ao nível de processamento de alimentos. Acha que... Ai, desculpe. Pode continuar, porque ia dar continuidade. Eu agora ia falar dos princípios HACCP. Que já é a parte do investimento do sistema HACCP. Que são pontos bastante relevantes. Exatamente. Então, introduzi essa descoberta do sistema, porque ia dizer que o sistema não foi descoberto de um dia para o outro, né? Okay? Eu vou falar aqui de 7 princípios, mas quando foi descoberto, quando foi estudado, em algum momento eram 3, mas foram adequando até chegar ao 7º princípio. Então, falando do primeiro princípio, o primeiro princípio recomenda que deve-se fazer levantamento de perigos e estabelecer as medidas preventivas. Quando falei de fluxograma, falei das etapas em que o alimento passa na minha cadeia de produção. Então, o levantamento de perigo é obrigatório que seja feito em cada etapa de produção, onde vou fazer levantamento de perigos biológicos, químicos e físicos e definir as medidas preventivas. Como é que eu vou prevenir, por exemplo, que a salmonela não desenvolva no meu queijo? Por exemplo, é um exemplo que eu estou a dar. Então, logo vou ter que desenvolver as medidas preventivas. Logo que chegar o meu queijo, tenho que levar na câmara de refrigeração. Certo? Então, o segundo princípio é definir os pontos críticos de controle, que é ali onde vem o ponto crítico de controle da nomenclatura do nome do HACCP,
que são aqueles pontos em que os perigos devem ser reduzidos até níveis aceitáveis. O que é que isso significa? Imagina que eu vou preparar um bife no meu restaurante. Chegou a minha carne, conservei ou congelei, tive que descongelar. Já estou a falar das etapas, depois passa para a confecção. Então, quando eu vou congelar, a pergunta que tenho de me fazer quando eu vou conservar, a determinação dos pontos críticos de controle é com base na árvore de decisão, que é um instrumento padrão do Códex Alimentar, que traz-nos aí questões para nos ajudar a definir se uma determinada etapa é ou não é ponto crítico de controle. Falou aí num instrumento, numa bibliografia muito importante e relevante para aqui, se calhar é o Códex, não é? Códex Alimentar. Pronto, porque vai servir é uma base muito importante, não é? Para desenvolvermos e implementarmos este HACCP. Eu só quis deixar isto bem claro para o pessoal lá em casa registar. Códex Alimentar. Pronto. Então, com base nas perguntas do Códex, posso questionar a etapa de congelamento da minha carne elimina ou não elimina perigos. Se eu disser que a etapa de congelamento não elimina perigos, então não é meu ponto crítico de controle. O ponto crítico de controle é aquele ponto que reduz os meus perigos até níveis aceitáveis. Então, quando eu pego a minha carne para a confecção, sabemos que a confecção é um método para a conservação de alimentos. A confecção elimina perigos. Então, logo, determino que o meu PCC é a confecção. Okay. E a outra pergunta que pode lhe ajudar a determinar um ponto crítico de controle é fazer a seguinte pergunta. Depois de eu confeccionar o meu bife, será que existe uma etapa subsequente para poder eliminar as bactérias que eu vou deixar na minha etapa de confecção? Se eu disser que não, então o PCC é a etapa de confecção. Não sei se percebeu. Percebi. E estou a tentar projetar isto para várias empresas, não é? Okay. Não é um trabalho efetivamente fácil ao início sei lá, de um chefe de cozinha ou de um administrador de uma empresa neste setor fazer. Precisa mesmo do auxílio de todos, sim, de um técnico da área que ajude a identificar estes pontos. E também as medidas de controle, porque, por exemplo, falou na parte do congelamento. Ok, não é só abrir a arca e pôr lá o bife. A que temperatura vou pôr, não é? Não é só confeccionar o bife e esperar que alguém venha comer. Qual é a temperatura que deve estar aquele bife até ser consumido? Já ia falar sobre isso. Então, nessa etapa da confecção é importante. Já ia falar na etapa a seguir sobre os limites críticos, né? Que é o princípio a seguir, o princípio 3. O princípio 3 diz que devemos estabelecer os limites críticos. Neste caso da confecção, qual é a temperatura de cozimento? Em que tempo que devemos garantir essa temperatura? Então, esse é o meu limite crítico. Devo atingir 74 graus ou 70 graus durante 5 minutos. É o meu limite crítico. Depois... E esses limites são definidos, no fundo, por quem está... por quem faz parte da empresa, de acordo com a sua sensibilidade, ou há referenciais científicos onde podem ser encontrados esses valores? Os limites críticos devem ser estabelecidos por um referencial normativo, pode ser por um estudo, dados epidemiológicos, uma investigação. Não é algo que um chefe de cozinha ou um diretor de qualidade define. Tem que haver um referencial científico. Exatamente. Ok. Exatamente. Passando do terceiro princípio, vamos para o quarto princípio, que é a etapa de estabelecer procedimentos de monitorização. O que é que eu vou monitorar? Vou monitorar os meus limites críticos. Há muita gente que não sabe que existe ciência atrás dos alimentos. Existe ciência atrás dos alimentos e pensam que é só no hospital que a gente vai para lá e diz, vou medir a glicose, né? Temos o parâmetro recomendado, temos o meu resultado. Em alimentos também existe um limite crítico, ok? Então, quando eu vou monitorar, vou querer saber o que eu vou medir, quando é que eu vou medir, quem vai medir e o referencial? Não. O que eu vou medir, quando é que eu vou medir, como vou medir e quem vai medir. Neste caso que falamos da confecção, o que vamos medir? A temperatura. Temperatura e o tempo de confecção. A seguir, como vou medir? Através de um termômetro. Quando é que eu vou medir? A cada confecção. Quem vai medir é a sal. Então, é o quarto princípio. Se reparar, o HACCP é científico e os limites críticos devem ser necessariamente mensuráveis. Devem ser medidos como um objetivo.
Ok. Ok, Portanto, tem que haver mesmo tem que haver um valor, tem que ser um valor quantitativo. Exatamente. Ok. Depois de passar pela etapa de monitorização, tem a etapa de definição das ações corretivas, caso o limite crítico esteja desviado. Ok? Para que o trabalho desta etapa é identificar a causa do problema. Porque se a gente não identificar a causa do problema, o desvio do limite crítico volta a repetir-se. Logo, não estamos a garantir a segurança de alimentos. Tá? Portanto, vamos imaginar que eu vejo uma arca que até tem um termómetro afixado e indica um valor fora daquilo que está estabelecido. Não devo simplesmente registar o valor. Portanto, vi que tem um desvio, devo proceder a uma ação corretiva o mais rápido possível, não é? O que está a acontecer? Será que abriram muito a porta da câmara? O que está a acontecer? Tem que identificar a causa da raiz. Ok. Depois desse princípio, passamos para a etapa de verificação. O que é que vamos verificar? Verificar se os nossos procedimentos de monitorização, os nossos limites críticos estão sob o controle. Pois. Tá? Depois, por último, temos a etapa de registros, que vai-se estabelecer procedimentos de registros para todos os controles. Portanto, não basta, por exemplo, só medir a temperatura, devemos registar a mesma. Sim. Okay. E na etapa de verificação, que são procedimentos, é a base de procedimentos, pode ser por auditorias, verificar os certificados de calibração, podemos fazer análise microbiológica. Importante aqui dizer que a análise microbiológica não pode ser uma atividade de rotina. Podemos determinar que de 3 em 3 meses, dependendo do número de refeições que a gente produz, então podemos utilizar como verificação, análise microbiológica. Sim, porque é que se costumam guardar amostras de determinados alimentos que são confeccionados? Por exemplo, no vosso setor, que produzem alimentos para o setor da aviação, porque é que há determinados testemunhos que costumam ser armazenados? É mesmo para justificar ocorrências de doenças vinculadas por alimentos, para justificar casos de intoxicações alimentares. Portanto, depois levamos para o laboratório, se encontrarmos ali uma bactéria que causa realmente os sinais que o cliente referiu na sua reclamação, obviamente é outra razão. Pois. Portanto, é mesmo com o objetivo, se eu digo que comi, lá está, a tal sandes que foi confeccionada por vocês vão agarrar naquele dia, naquela hora que eu disse que comia sandes, vão à vossa amostra de testemunho e mandam para analisar, para confrontar a veracidade ou não da situação. Pois acredito que muitas empresas do setor não entendem a importância de guardar esta amostra. Não entendem essa importância, mas também não entendem a importância dos registros. Os registros devem ser reais, devem ser feitos no momento, porque quando os registros são falsos, né? Trazem um descrédito ao sistema. Claro. Então, devem ser reais. É importante essa parte do registro. E o que é que se observa nos registros? Vai-se observar o próprio plano HACCP. No final de todos os princípios que eu falei, surge um resumo do plano HACCP. Vou ver os procedimentos de monitorização, vou ver as ações corretivas, vou ver as minhas auditorias internas, porque recomenda-se fazer auditoria interna para poder aferir o andamento do sistema. Acha que uma empresa que tem implementado um sistema HACCP é mais bem reconhecida por parte de entidades governamentais ou outras empresas, clientes, portanto, várias instituições? Acha que quando se faz referência que a minha empresa tem implementado um sistema HACCP, acha que isso é uma vantagem para essa empresa? Muitíssima vantagem. O que se quer, o que eu sinto que tem falta é que as pessoas não conhecem o sistema, não estão educados, não estão consciencializados a importância ou a existência do sistema. É sem dúvida, o sistema traz vantagens para os clientes, assim como para os parceiros, provando que é implementado através de registros, e não só a própria garantia de segurança. Não há queixas de reclamações. Para a autoridade, nesse caso que estava a perguntar, é também importante porque a autoridade reduz o número de inspeções para a indústria. Que tem que realizar, não é? Realizar, exatamente. Se, entretanto, se cumpríssemos, se fosse como os Estados Unidos já desde 2002, o HACCP é obrigatório para todas as empresas do ramo alimentar. Então, tendo a lista de todas as empresas do ramo alimentar, há empresas que a autoridade nem se dá o trabalho de ir. Pois.
Exatamente. Portanto, acaba por ajudar mesmo muito. Exatamente. Deixa aqui uma ideia. Deixa aqui uma ideia, portanto, a ver se quem nos ouve se coloca isso como obrigatório. Exatamente, já de 2002. Então, o Códex Alimentar recomenda desde 1995 que ele adotou as diretrizes do sistema HACCP. Pois é. A ver, então, se espero mesmo que este episódio ajuda todas as empresas do setor alimentar, porque pelo menos implementar este HACCP resolveria até muitas situações internas que às vezes as empresas acabam por receber por reclamações, e se tivessem esse sistema preveniam-se melhor. Acha que atualmente os consumidores estão mais dispostos a pagar mais por produtos mais seguros? Portanto, acha que nós, se tivermos várias opções do mesmo alimento, atualmente estamos mais receptivos a pagar um alimento mais caro porque sabemos que aquela marca ou que aquele produto passa por um controle HACCP? Pronto, devia estar pronto para pagar, tá? Porque a segurança é um requisito inquestionável na indústria. Todo consumidor devia estar pronto para pagar. No nosso país em particular, o que eu sinto é que o consumidor não sabe da existência desse sistema. Como dizia antes, há pessoas que não sabem que existe essa ciência por trás da segurança de um produto, de um alimento que é colocado na prateleira. Então, ele devia estar pronto para pagar, havendo necessidade de fazer talvez algumas ações de marketing para poder fazer chegar a informação, ok? Ou uma divulgação para poder fazer chegar a informação. Já estamos aqui a tentar fazer algum trabalho nesse sentido. Portanto, senhores consumidores, quando estiverem no supermercado, por exemplo, uma das ações que podem tentar fazer é analisar o rótulo. O rótulo, exatamente. Pronto. Tentar comparar, vamos imaginar, vários pacotes de arroz, massas, farinhas, tentar comparar dentro das várias marcas qual é que nos pode garantir uma melhor segurança alimentar, independentemente do preço. Portanto, começarmos primeiro por essa análise e depois vamos até onde os nossos bolsos permitirem. Mas, sem dúvida que há necessidade de divulgar mais isso para que o consumidor entenda a importância da importância da segurança dos alimentos. Acha que é mais caro implementar um HACCP ou ter que atender a uma reclamação que veio devidamente comprovada que alguém consumiu um determinado produto, teve uma intoxicação alimentar? Bem, para uma empresa. A vida não tem preço. O HACCP tem preço. Eu vou responder esta pergunta dando alguns exemplos. Imagine que estou a ir para uma reunião, senti uma fome ou o quê, ou saí sem comer, não aguento, preciso comer alguma coisa, paro para comprar algo e horas depois desencadeio uma intoxicação alimentar. Imagine esse transtorno. E outra situação é um dia que eu decido não cozinhar. Na minha família tem 6 pessoas. Decido encomendar, ok? E contraímos todos na nossa família uma intoxicação alimentar. Imagina essa situação. É uma situação completamente constrangedora, ok? Que não sei avaliar em termos de custos. Então, enquanto que o HACCP posso aproximar a uma empresa consultora e a empresa consultora cobrar-me um valor para poder implementar o sistema. Então, vale a pena implementar o sistema do que ir para resolver uma intoxicação alimentar. Vou dar outros exemplos. Vou falar primeiro do catering aéreo, okay, que é algo que eu já li muito. Só para ter uma ideia, já foi registrado uma intoxicação alimentar envolvendo 3.053 pessoas, ok? Dessas 3.053 pessoas faziam parte a tripulação, pessoal de terra e passageiros, envolvendo uma intoxicação por vírus por consumo de um sumo de laranja. Mas tem um outro historial de 2.500 pessoas expostas e 550 contraíram salmonelose por terem consumido salada de ovos. E há outro historial também, ainda no catering aéreo, de pessoas terem consumido salada de frutos do mar e contraíram cólera. De 1.000 pessoas contraíram cólera, e dessas 1.000 pessoas, 10 tiveram cuidados intensivos
e outras pessoas resultou em morte. Pois. Então isto não tem preço. Não tem preço. A nível nacional já vimos na televisão 9 pessoas da mesma família morreram por intoxicação alimentar. Aqui na província de Gaza também já vimos 4 pessoas. Já vi 4 pessoas que terem consumido ovos fritos, alguma coisa parecida. Então, para dizer o quê? Para dizer que vale a pena ir para aquilo que tem preço do que ir para aquilo que não tem preço. Portanto, vale a pena o investimento em HCCP. A SMS é uma empresa que tem um sistema HCCP devidamente implementado. Se pudesse nos contar um bocadinho da sua experiência, o que é que motivou a empresa a implementar este HCCP? Como é que tem sido? Bem, uma das razões que motivou a SMS Catering a implementar o sistema HCCP é o diferencial competitivo. Okay? Pelas razões que eu já expliquei, se efetivamente o consumidor souber, ou o cliente souber dos objetivos do sistema, dos benefícios do sistema, claramente que sempre irá optar-se pela empresa que tem HCCP. Portanto, desculpe, não interessa só aquele exemplo que falámos há bocado dos alimentos, vamos ao supermercado e podemos olhar o rótulo. Também a mesma coisa é se eu quero contratar, por exemplo, uma empresa de catering, portanto, é como se tivéssemos a olharmos justamente também para o rótulo, perceber se a empresa tem ou não tem implementado um sistema HCCP. É outra das atitudes que, se calhar, no setor empresarial, que podem passar a ter cuidado, não é? Portanto, selecionar empresas que efetivamente têm um HCCP implementado. Com certeza, Cláudia. É dessa forma, vai fazer parte de um requisito, okay, da empresa que precisa contratar. Okay? Para além de precisar, o que é que costumam pedir? Certificado de quitação, alvará, todas essas coisas. Um dos requisitos deve ser o selo HCCP. Tá? Outra motivação, outra justificativa para a SMS abraçar essa causa é responder aos requisitos do cliente. Como sabem, a SMS é uma empresa de catering aéreo, okay? Estando a servir a companhias aéreas internacionais. Acredita que todas as companhias internacionais que querem entrar, principalmente na Europa, querem catering aqui conosco. Um dos requisitos, para além do safety e o security, é a solicitação dos requisitos da HCCP. Respondia na semana passada um questionário de um checklist da Inglaterra, ok? Acho que vem alguém da Inglaterra. Então, uma das perguntas ali que foi colocada é de solicitaram que a gente enviasse o fluxograma do processo, identificando os pontos críticos de controle. Portanto, esse cliente ou futuro cliente não queria só ver o certificado, portanto, queria mesmo ver evidências de implementação do HCCP. Exatamente. Faz toda a diferença. Exatamente. Então, é importante a implementação do sistema. Em que medida é que um sistema HCCP devidamente estruturado pode ser integrado com outras normas internacionais, nomeadamente a ISO 9001 de 2015 e a ISO 22000? Ótimo. Falar da ISO é falar de credibilidade, é falar de uma referência, né? Internacional, reconhecimento internacional. Olha, essas duas normas são compatíveis com o sistema. Okay? São compatíveis com o sistema porque abrangem requisitos, okay, das duas normas, tanto da ISO 22000, assim como da 9001. Falando da ISO 22000, o HCCP é parte integrante desta norma, ocupando cerca de 80% da norma. Então, se tivermos o HCCP implementado, olha, só falta-nos 20%, que é só conquistar a gestão de topo para aceitar. Pronto. E como disse logo a primeira, é credibilidade, é um reconhecimento internacional. Falando da 9001, também é compatível, já temos lá as auditorias, já temos lá os procedimentos, já temos, é só um esforço com o gestor de topo também, para poder... Portanto, isto é bom ter classificado isto, porque às vezes alguns gestores podem começar a pensar, mas são tantos sistemas, isto agora é um sistema novo, mas não, na verdade aquilo que nos está a expor e a clarificar é que tudo isto está interligado, tudo isto é perfeitamente integrado num só conjunto. E é importante também dizer que, apesar de serem compatíveis com um sistema, uma não substitui a outra. Uma trata a gestão da qualidade e outra trata a gestão da segurança de alimentos. E a gestão da segurança de alimentos é suportada pelo HCCP.
Muito bem. Olha, muito obrigada, Salma. Gostaria de perceber, antes de terminarmos oficialmente, se tem mais alguma palavra, mais alguma dica que queira deixar aos nossos ouvintes sobre a parte da segurança alimentar e a importância da mesma. Antes de terminar, deixa-me agradecer primeiro a SICAS pelo convite em nome da empresa e meu nome pessoal. O que eu vou deixar para SICAS. Muito obrigada. SICAS é assim, o comerciante, o produtor, o processador precisa de saber disto. Eu não sei que estratégias vão ser desenhadas junto à autoridade, porque eu acho que não é um trabalho só de uma empresa única particular para fazer chegar isso ao consumidor, mas precisamos de fazer chegar esta causa ao consumidor, esta importância do sistema ao consumidor, porque essa comparação, onde é que implementa HACCP, onde é que não implementa HACCP, muita gente não conhece. Não só não conhece isso, mas também não sabe da importância do sistema. Então é importante fazer chegar ao nosso consumidor que temos este sistema que garante a segurança do produto final e garantir a nossa qualidade de vida. Muito bem, é verdade. Muito obrigada pelas suas palavras. Até breve. Continua a ajudar, neste caso, a SMS Catering, neste excelente trabalho e tão importante que o mesmo tem, está bem? Muito obrigada. Obrigada. Até breve. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do nosso CastCast. Como pontos principais, um sistema HACCP, análise de perigos de pontos críticos de controle, é um sistema que tem uma abordagem preventiva e sistemática para garantir a segurança dos alimentos desde a sua produção ao seu consumidor. É um sistema baseado em 7 princípios que, para além de garantir a segurança dos alimentos, protege a saúde do consumidor. Muito obrigada por terem ouvido o nosso episódio. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal e até ao próximo episódio no dia 5 de junho. Até breve!